Já estamos de volta ao vivo. Você pode participar do nosso programa tirando as suas dúvidas, mandando para a gente. A forma que você tem para mandar a sua pergunta agora, aí a sua dúvida bíblica, você pode mandar por SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Ou então pelas redes sociais. facebook.com/, na mira da verdade, @na mira da verdade para o Instagram. E também você pode mandar a sua pergunta pelo nosso blog, novotempo.com/, na mira da verdade, tá bom? Participe, mande a sua dúvida pra gente, como por exemplo essa que chegou aqui pelo nosso Facebook, deixa eu ver o nome, a Ruth Campos. Ela quer saber o seguinte, professor, em 1 Samuel 19, os versos 20 até o 24, Saul envia uns mensageiros atrás de Davi e chegam a uma congregação de profetas e começam a profetizar. Saul envia 2 grupos e esses 2 grupos também começam a profetizar. Na última vez, Saul vai para lá e quando ele vai para lá, ele também começa a profetizar e aí, na casa do profeta Samuel, ele fica nu o dia e a noite. Pergunto, esse profetizar, o que era? Parece que o camarada ficava fora de si. O que aconteceu aí nesse relato bíblico, professor? E o que era esse profetizar? Parece que a pessoa ficava louca, sei lá o que é. O cara ficou nu ali, dia e noite. O que é isso? Aqui é o seguinte, é que Saul aqui ele não recebeu o dom profético, diríamos assim, normal, né? Primeiramente, Deus deu esse dom para ele, o colocou num estado diferenciado, quase que um transe, diríamos assim, profético, porque Saul estava planejando matar Davi. Então, para Deus mostrar a sua soberania para Saul, não é? Deus, o Espírito Santo, toma conta de Saul e Saul não consegue fazer o que ele estava planejando de fazer. E Deus mostra o seguinte, olha, apesar de você querer matar Davi, eu tenho mais poder que você e eu consigo fazer o que eu bem quiser com este meu poder e você não é soberano sobre mim. Saul estava agindo como se ele fosse Deus. Então, quando Deus dá esse dom profético para ele, Deus primeiramente está dando uma nova oportunidade para ele, não é? Está usando para falar coisas boas a respeito do próprio reinado de Davi, mas ao mesmo tempo, Deus vai quebrando o orgulho dele, né? Nós não vemos na Bíblia que em outros casos, né, o profeta fale desta forma, ou haja desta forma. Aqui é um contexto todo específico para Deus tanto dar uma chance para Saul, quanto para repreendê-lo pela sua rebeldia em querer matar Davi. Por exemplo, quando você lê sobre o dom profético, em outros capítulos bíblicos, né, que são vários trechos bíblicos que falam do assunto, você vê, por exemplo, aqui, em 1 Coríntios 14, ele fala do dom profético da seguinte forma. Verso 3, ó. Mas quem profetiza, fala aos homens. Ele edifica, exorta e encoraja. Então, o dom profético bíblico, ele é um dom em que as pessoas edificam, exortam e encorajam as outras. E isso, para ser possível, tem que ser entendido. Então não podemos pegar o caso isolado de Saul, em que Deus tinha um outro propósito, e dizermos que todo o dom profético tem que se manifestar da forma como ocorreu com Saul. Nós temos que avaliar outras manifestações do dom profético em outros profetas bíblicos. Ok? Muito bem. Você que está participando aí pelo Instagram, agora suas perguntas estão na mira. Tem o pessoal que está participando aqui, professor. E todos eles têm um codinome aqui no Instagram, né? Rabelo, a pergunta do Rabelo é o seguinte, eu gostaria de saber se um casal pode ter relação oral, se não é pecado. Obrigado por responder. A questão do sexo no casal, professor, a questão do sexo oral no relacionamento de um casal, a Bíblia condena? A Bíblia não tem uma opinião direta sobre o assunto, mas tem sim textos indiretos que mostram que a Bíblia não é contra as carícias orais.
Só que antes, deixa eu dar assim um aviso para as pessoas, é o seguinte. Primeiramente, eu vou dar essa explicação aqui, não é para me meter na sua vida conjugal, tá? Por quê? Em assuntos em que a Bíblia não é direta, Deus está nos dando uma pista, né? Se a Bíblia está dizendo assim, se ela não é direta, dizendo assim, olha, carícias orais é pecado, é um erro, então nós não podemos ser juízes de ninguém. Isso significa que ninguém tem nada a ver com a vida conjugal do outro, né? Eu não posso dizer para você o que você vai fazer na sua vida conjugal e não posso dizer o que você não vai fazer, a não ser que a Bíblia seja clara em relação ao assunto. Então, como Deus não deixa isso de forma clara, aberta, isso significa que cada casal é livre, né, para decidir o que fará parte ou não do seu repertório sexual. Então, quem está feliz tendo as carícias orais, continue. E quem está feliz sem as carícias orais, continue também. Né? Como diz aquele pensamento, em time que está ganhando não se mexe. Agora, de forma indireta, especialistas bíblicos têm dito que a Bíblia aprova a questão das carícias orais. Né? Por exemplo, aqui em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 16, lemos o seguinte. Não, capítulo 7, verso 2, ó. Seu umbigo, aquele elogiando a esposa, não é? Seu umbigo tem forma perfeita, como taça cheia de vinho de boa mistura. A palavra umbigo aqui, de acordo com alguns eruditos, a palavra umbigo no hebraico se refere à vulva da mulher. Então ele está comparando a vulva da mulher a uma taça de vinho, não é? E obviamente você não fica só olhando para uma taça de vinho, não é? Usando aqui o contexto deles, ok? Então, esse texto, entre muitos outros em Cantares, sugere sim, de acordo com vários especialistas, as carícias orais. Outro texto, Cantares, capítulo 2, verso 3. Tá? Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os rapazes. À sua sombra agradável eu me sento e saboreio os seus deliciosos frutos. Então, para a linguagem, esta linguagem para vários, não todos, mas para vários eruditos bíblicos, se refere a carícias orais. Então, como a Bíblia apresenta isso de forma indireta e não direta, repito, este é um assunto que você e o seu cônjuge devem decidir. Nem eu e nem ninguém deve servir de lei para você, tá ok? Então, como em time que está ganhando não se mexe, vocês decidam se isso fará parte ou não do repertório sexual de vocês. Muito bem, professor. O pessoal aqui mandando o SMS para a gente aqui. Essa pergunta aqui, deixa eu ver, ela está baseada ali em Apocalipse 15. É o Fábio. Ele diz o seguinte: eu sou da cidade de Janaúba e a minha pergunta é a seguinte: as 7 pragas do Apocalipse serão literais ou simbólicas? E elas ocorrerão antes ou depois do fechamento da porta da graça? Professor Leandro Quadros, primeiro para a gente contextualizar o nosso telespectador, você vai ter que dizer o que é porta da graça, porque nem todo mundo sabe o que é isso, essa linguagem aqui, e a questão das 7 últimas pragas, elas acontecerão de fato, isso é literal, ou também é mais uma simbologia do Apocalipse? Veja, amigo telespectador e amigo ouvinte, quanto ao fechamento da porta da graça, o que é isso, né? Essa é uma expressão usada na nossa igreja, né, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para se referir ao momento em que o tempo de graça termina. Chegará um momento em que Cristo concluirá a sua obra no santuário celestial e ele vai fazer o quê? Vai voltar. Ele diz em Apocalipse 22, 12, que vai vir e retribuir a cada um segundo as suas obras, indicando o quê? Que quando ele vier para retribuir, para executar juízo, não é? A graça já acabou. Né? Depois desse período de graça vem o período de juízo, de execução do juízo. Então,
Cristo sai do seu santuário celestial e simbolicamente, né, diríamos assim, a porta da graça de acesso ao santuário celestial está fechada, porque Cristo agora volta como juiz. Quanto às pragas, a leitura do texto bíblico não deixa dúvidas de que as pragas são literais. Tá? As 7 pragas mencionadas em Apocalipse 15:16 têm uma íntima relação com as 10 pragas que ocorreram no Êxodo. Tá? Então você lê Êxodo, capítulos ali 7, 8, 9, você percebe que Deus enviou pragas literais, juízos literais sobre o Egito. E o que Deus revelou para o apóstolo João é que assim como um dia ele puniu o Egito com 10 pragas, desta vez, nos últimos tempos, Deus vai punir a humanidade rebelde com 10 pragas. Não é? E se você faz a leitura ali do capítulo 15, 16 do Apocalipse, você percebe que algumas dessas pragas são universais, gerais, e outras dessas pragas são locais. Tá? Mas são juízos, sim. E, obviamente, que se esses juízos serão executados, isso indica que o tempo de graça já acabou, não é? Isso indica que o tempo de graça já acabou, porque Cristo saiu do seu santuário celestial. É a presença de Cristo no santuário que garante ao ser humano a intercessão, a graça, a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano. Quando essas pragas começarem a cair para castigar os ímpios e os adoradores da besta, é óbvio, não é, que o tempo de graça já acabou, porque Deus já está executando o juízo. Ok, muito bem. Muita gente acompanhando a gente aqui pelo Instagram. Obrigado, aproveita, segue a gente lá, tá? Não esquece de seguir o Na Mira da Verdade lá no Instagram. Tem aqui um testemunho muito legal do William Souza. Ele diz o seguinte: sou de São José dos Campos, aqui pertinho da gente, hein? São José dos Campos, agradeço muito a Deus por ter encontrado vocês, pois mudou a minha vida e o meu entendimento da palavra de Deus. Católico por hábito, mas não frequento igreja e nem acredito em santos. Eu não levanto da cama e nem vou me deitar sem que meus joelhos estejam dobrados, agradecendo e entregando a minha vida nas mãos de Jesus. Sou muito abençoado por Deus, pois sinto muito sua presença em minha vida e eu não tenho bens materiais valiosos, mas tenho muita paz de espírito. A minha pergunta é: posso ter certeza que essa bênção é realmente vinda de Jesus, o nosso Senhor? Ou eu tenho que me preocupar? Olha aí, professor Leandro Quadros, que gostoso a gente ver um testemunho desse e uma pessoa sincera. Ele pode ter certeza que é Deus abençoando a vida dele, dando paz a ele, professor? Com certeza. Vou ler aqui um texto para esse irmão e vou lhe dizer, meu irmão, você, sendo um católico não praticante, né, por essa relação que você tem com Deus, você demonstra ser mais cristão do que muitos cristãos que estão nas igrejas. Não estou dizendo que você não deva frequentar uma igreja. Deus vai mostrar para você que você deverá fazer isso e no momento certo. Mas eu garanto que você é muito mais cristão do que muitos que estão no banco da igreja só para esquentar banco e falar mal dos outros. Infelizmente, esta é a realidade. Agora, veja o que diz João 14:27, para você perceber que realmente a bênção de Deus é sobre você, sim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cristo diz que a paz que Ele dá para as pessoas é uma paz diferente da que o mundo pode dar. Veja, o mundo ensina que para você ter paz, você tem que ter só dinheiro. É importante ter dinheiro, é óbvio. Deus quer que os seus filhos tenham, Deus não quer que os seus filhos sejam miseráveis, né? Só que a paz de Deus vai muito além daquilo que é material, né? A paz interna que Deus dá, ela vai além daquilo que você tem ou deixa de ter. O que você tem será o resultado das bênçãos de Deus e de uma paz interna que você tem, que é independente daquilo que você possui agora. Então tenha certeza, meu irmão, você tem uma relação muito boa com Deus. O que você deve de fazer é continuar tendo esta relação, continuar com o seu coração aberto às verdades que Deus vai lhe mostrando e continuar assistindo a TV Novo Tempo.
porque eu não tenho dúvida alguma, Deus vai continuar usando a TV Novo Tempo para lhe ensinar novas verdades e para ajudar o irmão a tomar as decisões que o irmão precisa para se aproximar cada vez mais de Deus. Parabéns, meu irmão, siga adiante, porque Deus tem trabalhado grandemente aí na sua vida. Que legal, muito bom, professor. Outra aqui no Instagram, pessoal, gente, muito obrigado pela sua participação massiva aí no Instagram. Você que está assistindo a gente aí, você pode mandar suas perguntas no nosso Instagram. A gente, no dia do programa, lança um videozinho ali para você ter a chance de fazer sua pergunta. Nosso Instagram é @namira-da-verdade, muito fácil. A Drica, eu acho que é assim, o nome Dricas, ela fala o seguinte: eu só queria agradecer pelo trabalho evangelizador de vocês e por toda a paciência e estudo para responder cada dúvida. Tem me ajudado muito na minha caminhada e também para que eu seja outra ferramenta usada por Deus para ajudar meus irmãos com amor e paciência. Abraço a você, professor Leandro Quadros. Abraço a você, Tito. Obrigado, Drica, pela sua participação aqui no programa. Esse programa tem como objetivo motivar a todos nós a estudarmos a palavra de Deus. Esse é o grande objetivo. Essas dúvidas que a gente tira aqui é para você ter a chance de compreender aquilo que você tem estudado na palavra de Deus e motivar você a estudar mais esse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Se você tem um bom relacionamento com esse livro, você pode ter certeza, você vai saber muita coisa da sua vida e você vai saber muito do que Deus, que é o seu Criador, quer para a sua vida, né? A gente tem aquele velho costume, né, professor? O seu manual do carro, você leu o manual do seu carro? Olha aí, dificilmente, mas se você lesse o manual do seu carro, você evitaria muitos problemas. Esse aqui é o nosso manual, só que ele é de sobrevivência. Portanto, não perca tempo não. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Muito bem, aqui pelo SMS ainda temos alguns minutinhos para colocar mais perguntas aqui. Deixa eu ver quem é que está escrevendo aqui para a gente. Graça e paz, só recebe o Espírito Santo quem é batizado nas águas ou uma pessoa que não também pode ser batizada com o Espírito Santo? Professor, o Espírito Santo só desce na pessoa aquele que foi batizado nas águas? Ou ele pode usar pessoas que ainda não foram batizadas? Como é que fica isso? Nós temos que diferenciar a pessoa que é guiada pelo Espírito da pessoa que é batizada no Espírito, né? Todos os seres humanos são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, de acordo com Jesus, em João 16:8, ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele atua em todas as pessoas. Agora, batizar todas as pessoas, o Espírito batiza quem aceita Jesus como seu salvador pessoal. E o batismo com o Espírito Santo é uma presença mais abundante do Espírito para o exercício de dons espirituais, né? E o Espírito Santo também, com o seu batismo diário, ele capacita o ser humano a viver a vida cristã, a continuar se desenvolvendo no processo que chamamos de santificação. Quando um crente aceita Cristo como Salvador, ele é batizado com o Espírito Santo. No geral, esse batismo ocorre no batismo das águas, né? Paulo diz em 1 Coríntios 12:13 assim: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então aqui mostra que quando nós somos batizados nas águas, nós inauguramos, diríamos assim, a nossa entrada no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. E somos ao mesmo tempo batizados no Espírito Santo. Em casos especiais, nós percebemos que em algumas exceções na Bíblia, como por exemplo em Atos 10, 44 a 48, os gentios foram primeiro batizados no Espírito Santo para só depois serem batizados nas águas. E ele tinha um propósito evangelístico, né? Então, como os apóstolos não criam que um gentio pudesse ser salvo sem ser judeu, Deus dá o Espírito Santo primeiro para eles falarem línguas, para convencer a todos de que eles também poderiam sim ser salvos, deveriam ser batizados.
Então, resumidamente é isso, não é? Só temos que diferenciar a atuação do Espírito em todas as pessoas do batismo do Espírito, que é sobre aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Ok? Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui. Essa chegou pelo nosso blog. Eu já estou aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 14, né? A pergunta do Daniel de Jaguariaíva, lá no Paraná, é a seguinte: quem serão os 144 mil apresentados em Apocalipse 14? Veja, quando nós estudamos aqui o Apocalipse 14, nós percebemos que os 144 mil tem uma característica peculiar. Aqui nos versos 4 e 5 é dito o seguinte, especialmente no 4. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, vamos começar pela parte final. Aqui diz que os 144 mil serão redimidos, salvos dentre os homens. Obviamente, serão pessoas que foram salvas e que estavam vivas, não é, quando Cristo voltou. Pessoas que passaram pela grande perseguição imposta pelas duas bestas do capítulo 13. No início do verso 4, nós vemos que o número é simbólico. Por quê? Porque a característica é simbólica. Diz que esses 144 mil não se macularam com mulheres porque são castos. Isso aqui não é literal, né? Porque se só homens fizessem parte dos 144 mil, Deus estaria excluindo as mulheres. E outra, só homens virgens, duvido que até Jesus voltar tenha tanto homem virgem assim. Então você tem que entender, não é, que em Apocalipse, ser casto, mulher virgem, né, virgindade, mulher, são simbólicos. No Apocalipse, mulher representa o povo de Deus, a igreja. E quando fala de castidade aqui, representa que essas pessoas não se prostituíram com a idolatria propagada pela besta de Apocalipse 13. Decidiram permanecer fiéis a Deus. Então, se a característica é simbólica, o número também é simbólico. O número tem a ver com a disposição militar israelita. Eles tinham uma disposição militar as 12 tribos se posicionavam quando estavam em batalha com 1000 pessoas cada uma das tribos. Então essa disposição numérica era uma disposição militar. A disposição numérica dos 144 mil tem relação com isso. A disposição militar é para dizer que a igreja será uma igreja militante, que vai estar lutando contra os poderes perseguidores das duas bestas de Apocalipse. E depois de ser uma igreja militante, será uma igreja triunfante, quando Cristo voltar. Então o número é simbólico e se refere, sim, às pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo e que venceram os poderes representados pelas duas bestas. Leia Apocalipse 13 e 14 e você vai perceber que esse grupo de pessoas, não é, está relacionado com os vencedores da marca da besta. Muito bem, professor. Temos ainda alguns minutinhos. A minha pergunta é a seguinte, também no nosso blog, você que mandou aí, foi o Barnabé, ele é lá de Moçambique, lá na África, lá na Angola, não, Moçambique, né, na África. Ele pergunta o seguinte: ser cristão e maçom ao mesmo tempo, há compatibilidade nisso? Antes é importante nós não ficarmos caluniando ou difamando os maçons. Tem cristãos que eles falam daquilo que não conhecem. Isso não é só cristãos, outras pessoas também. Então costuma-se dizer assim, né, o maçom tem pacto com o diabo. Isso não é verdade. Eu conheço maçons que são ativos na sociedade, realizando obras de caridade, eles não têm pacto com o diabo coisa nenhuma. Então, nós temos que parar com essas coisas, nós não podemos ficar por aí difamando as pessoas, até porque se você difama o maçom, o que você vai fazer? Você vai fechar a porta do coração dele para ele entender o evangelho bíblico. E o que ele vai pensar? Eu não vou
dar atenção por esse louco aí, por essa doida que fica falando que eu tenho pacto com Satanás. Então nós não podemos difamar os maçons, nós precisamos não espalhar as lendas que são ditas aí em relação a eles. Esse é um ponto muito importante. Agora, é óbvio que a maçonaria realmente não se enquadra com o cristianismo. Então, nós primeiramente não difamamos os nossos irmãos e amigos maçons e depois nós mostramos para eles que realmente há pontos deles que não coadunam com o cristianismo. Um deles, por causa do tempo, eu não vou poder seguir nos demais, por exemplo, para eles a Bíblia é um símbolo da vontade de Deus e não necessariamente a vontade de Deus, a verdade revelada de Deus. Já o cristianismo ensina que a Bíblia é a total palavra de Deus. Na maçonaria não se ensina sobre o juízo final, nem creio no juízo final. A Bíblia apresenta o juízo final, volta de Cristo. Então tem outras coisas que nos mostram que realmente maçonaria e cristianismo não combinam. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você e a você também, professor, pelas respostas baseadas na Bíblia. Foi muito bom termos estado juntos aqui, né? Obrigado a todos vocês que acompanharam o programa. Que Deus continue guiando a sua vida, leia a Bíblia e lembre-se sempre que quando você tiver coragem de perguntar, o livro de Deus terá coragem de lhe responder. E aqui você sabe sempre os seus questionamentos, suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.